Boa tarde, gente. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Quero agradecer a todos vocês, que têm se inscrevido neste canal, que têm me ajudado nesse trabalho, nesta obra. Que Deus em Cristo Jesus continue a abençoar a todos vocês e a todas vocês, minhas amadas, meus amados. Sou grata a Deus pela vida de cada um e cada uma de vocês, amém? Que tem tirado um pouquinho do seu precioso tempo e passar por aqui para estudar a palavra de Deus, para interagir comigo, para me ajudar, alcançar vidas, Eu sou grata a Deus pela vida de vocês. Que Deus em Cristo Jesus continue a abençoar vocês, amém? Eu estava olhando, passou dos 1000 inscritos. E eu fiquei muito feliz, com Deus. Muito feliz mesmo. E feliz com vocês, Feliz com o que Deus tem feito, na minha vida, através da vida de vocês. Então, que Deus em Cristo Jesus continue a abençoar a cada um e a cada uma de vocês. Amém, meus amores? E hoje nós vamos estudar, a lição 5 do livro de Ruth. Esta é a última lição, da história do livro de Ruth, da história de Ruth, ali do livro de Ruth, Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aonde, a história dela termina com o casamento dela, com Boaz, E nós vamos estudar, louvado seja Deus, sobre este assunto, em nome do Senhor Jesus, Que o Espírito Santo de Deus vem estar conosco, nos ensinando, mais uma vez. São histórias que elevam, a nossa fé, edificam a nossa fé, Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. São, E esse terceiro trimestre nós estamos estudando sobre Ruth e Esté, destacando, a história delas, que são mulheres, que se destacaram assim na Bíblia, com uma coragem, e uma fé em Deus muito grande, E tem muito a nos ensinar, nós temos muito a aprender, com essas mulheres. Amém, minhas amadas? Louvado seja, o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Então, o tema da lição diz assim: o casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família, Porque sabemos que família, casamento é uma instituição divina, Louvado seja o nome do Senhor Jesus, fundamentada, por Deus, Foi Deus quem criou, a família. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. E o texto áureo, vem nos dizer assim: louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ruth 3, 11. A verdade prática vem nos dizer assim: uma mulher virtuosa tem um valor incalculável por seu caráter e sua disposição de servir a Deus e à família. Glórias seja dada ao nome de Jesus. A revista que nós estamos estudando é essa daqui. Glórias a Jesus, louvado seja Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O nosso texto, a nossa leitura bíblica em classe está, no livro de Ruth 3, verso 8, 10, 4 até o 11. Ruth 3, 8 diz assim: e sucedeu que pela meia-noite o homem estremeceu e se voltou-se, e eis que uma mulher jazia aos seus pés. E disse ele: quem és tu? E ela disse: sou Ruth, tua serva. Estende, pois, tua aba sobre a tua serva, porque és o remidor. E disse ele: bendita seja tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste esta tua última beneficência do que a primeira, pois após nenhum jovem foste, aleluia, que pobres que rico. Aqui Boaz já passava dos 80 anos, Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, era um homem honrado,
era um homem temente a Deus, era um homem que servia ao Senhor, era um homem próspero, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e era também o remidor, né? Seria também o remidor de Ruth. Louvado seja Deus, aleluia. E todo o povo que estava na porta, e os anciãos disseram: somos testemunhas, aleluia, o Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa, como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel, aleluia, louvado seja Deus, e arte já valorosamente em Efrata, e faz-te nome enfamado em Belém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A nossa introdução vem dizer assim: o livro de Ruth começa com a fome e morte, mas termina com duas grandes celebrações, né? Que sabemos que quando Noemi saiu dali, da terra de Belém, porque não tinha pão, veio escassez de pão sobre aquela terra, e ela sai ali, né, com seu esposo, né? Louvado seja Deus, aleluia. E os seus dois filhos, né? Seu esposo é Elimeleque e seus dois filhos. E ali naquela terra, louvado seja o nome do Senhor Jesus de Moabe, aleluia, morre marido, morre filho, louvado seja Deus, e ela se torna uma mulher muito triste, amarga, cheia de dor, por causa das perdas que teve. Quando saímos do lugar onde Deus, né, determinou que nós ficamos e partimos para algum lugar, aleluia, que Deus não mandou, sofremos as consequências. Quando saímos do posicionamento que Deus nos colocou, sofremos as consequências, né? Louvado seja Deus, aleluia. Toda decisão precipitada tem as consequências dolorosas. E Elimeleque, ele sai da terra de Belém, vai para a terra, né, ali de Moabe. Louvado seja Deus, com a sua família. Ali ele morre também seus filhos. E fica ali Noemi e suas duas noras. Todas as duas noras receberam conselhos de Noemi, louvado seja Deus, aleluia. Orfa foi para sua família, volta para sua família, mas Ruth decide ficar com sua sogra e recebe conselhos de sua sogra. E através dos conselhos da sogra, né, que ela tem, louvado seja Deus, aleluia, ela tem uma história, né, brilhante, uma história, né, glorificada, né, por Deus, aleluia. Deus mudou, né, o cativeiro ali de Ruth. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Então, a história começa, né, com fome, falando ali das mortes, né, fome e morte, mas termina com duas grandes celebrações, que é o casamento de Boaz e Ruth e o nascimento de Obed. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, avô, né, de Davi. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, aleluia. Então, Obed, louvado seja Deus, foi avô de Davi. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nosso Deus, né, ele é poderoso para reverter tragédias em bênçãos. Além de um redentor humano, a história nos apresenta parte da genealogia também, né, de Jesus Cristo, nosso Redentor divino. Glória a Deus. Aleluia. E aqui nesse primeiro tópico, que fala do compromisso de Boaz com Ruth, nós vamos estudar, né, no lugar da bênção. Vamos estudar também a iniciativa de Noemi, louvado seja Deus, e vamos estudar também o respeitado processo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Então, tem um tópico com 3 subtópicos, onde fala da bênção, onde fala, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, da iniciativa de Noemi e do processo que tudo isso teve. Louvado seja Deus. Então, no lugar da bênção, fala assim: a colheita da cevada e do trigo havia terminado, e Ruth permanecia servindo a Noemi e lhe obedecendo em tudo. Então, nessa época aqui, a colheita já havia terminado, mas Ruth, aleluia, continuou obedecendo e servindo, aleluia, a Noemi, sua sogra. E o lema, né, era:
Tudo quanto me disseres, farei. Ruth sempre dizia à sogra dela: tudo quanto me disseres, minha sogra, eu farei. Então, Ruth teve a oportunidades fora de casa, mas não se aventurou. Louvado a Deus por parte alguma. Aleluia. Ela era nova, ela era jovem, ela era bonita. Ela era uma mulher, né, virtuosa, trabalhadeira, cheia de fé. Abandonou seus deuses para ficar servindo ao Deus de Noemi, ao Deus de Israel. Mas ela saía para trabalhar e ela não ficava se aventurando com qualquer um por onde ela passava, não. Ela tinha o seu devido valor, ela se dava valor. Louvado seja Deus. Então, não se aventurava por parte alguma como se fosse autônoma ou independente. Ela nunca se deixou ser independente. Sempre ela obedecia a Noemi. Sempre ela estava disposta, aleluia, a ouvir os conselhos da sua sogra. Louvado seja Deus. Ela não buscou falsas liberdades, né? Louvado seja Deus, como as que são, né, pregados hoje, né, pela ideologia feminista, né? Ah, a mulher tem que ter sua liberdade, a mulher tem que ter isso, a mulher tem que fazer aquilo, a mulher tem que fazer aquilo. Sim, temos que trabalhar, sim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, temos que estudar, sim. Temos que nos informar, sim. Aleluia, temos que procurar o melhor para nós, mas não devemos passar, louvado seja Deus, na frente, aleluia, dos princípios, né, de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não devemos andar, né, como o mundo anda. Não devemos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, andarmos, né, nos aventurando aqui e acolá, né, com um e com o outro. Não. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, uma mulher de Deus, uma serva de Deus, né? Ela sabe a qual é o seu lugar, ela sabe servir na hora certa, ela sabe falar na hora certa, ela sabe também se calar, ela sabe, louvado seja o nome do Senhor Jesus, sair, ela sabe entrar, louvado seja Deus, porque ela tem Deus na vida dela, ela não anda se aventurando como o mundo faz, ela não anda no curso do mundo, ela anda obedecendo a palavra de Deus. E hoje, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, é pregada, né, pela ideologia feminista, né, que as mulheres, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia, pode fazer, né, o que bem quiser, né, e não é assim, não é desse jeito. Se uma mulher bem soubesse, ela via quão frágil, né, e sensível nós somos. Nós somos muito frágeis e sensíveis. E quando o nome de uma mulher ela cai na rua, o nome dela cai na rua, nunca mais é limpo. Ela pode casar, ela pode constituir família, mas alguém sempre vai lembrar do passado. É igual o homem também, né? Quando o nome dele, né, não é honrado, sempre alguém lembra do passado dele. Sempre vai lembrar do passado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Então, não buscou falsas liberdades como as que são pregadas hoje pela ideologia feminista. Sua lealdade à sujeição fortaleceram o desejo de Noemi de vê-la casada novamente. Então, a determinação de Ruth, né, a coragem de Ruth, a postura de Ruth, fez com que Noemi olhasse para ela e dissesse: ela precisa casar de novo, não vou deixar ela sozinha, não vou morrer sem que antes veja ela constituir uma nova família. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Mas hoje, né, a gente vive num mundo que tudo pode, o casamento já não importa mais, se deu certo deu, se não deu, não deu. Né? Muita coisa acontecendo, o certo virou errado, o errado virou certo, mas nós que servimos a Deus, nós somos diferentes. Louvado seja o nome do Senhor Jesus e devemos nos comportar como Ruth, né, se comportou. Louvado seja Deus, aleluia. Ter um novo lar era fundamental para a felicidade e segurança de Ruth. O casamento é uma instituição divina fundamental para a solidez da família, da igreja e de toda a sociedade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A bênção de Ruth estava chegando e ela permanecia no lugar certo. Ela não se precipitou, aleluia. Ela trabalhava junto com aqueles homens,
com aquelas servas, mas ninguém tocava em Ruth, ninguém ousava dizer liberdade a Ruth, porque Ruth ela sabia se comportar. Ruth ela era uma mulher virtuosa. Louvado seja Deus, aleluia. Né? O segundo subtópico aqui fala da iniciativa de Noemi. Né? Os cereais escolhidos eram levados para a eira, um terreno plano, preparado para debulha de espiga. Noemi soube que, louvado seja o nome do Senhor Jesus, naquela noite Boaz faria aquele trabalho. Era uma grande oportunidade para Ruth se aproximar dele e demonstrar seu interesse em ser remida. Então, a sogra Noemi, aquela senhora, ela pensou em tudo que era bom para sua nora Ruth. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ela sabia que tinha acabado o tempo da colheita, ela sabia aonde ficava ali aquele cereal e ela sabia como aproximar Ruth de Boaz. E ela preparou tudo, louvado seja Deus, aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Sem que fosse notada, Ruth deveria esperar que Boaz se deitasse. Ele descobrir os pés e deitasse discretamente. Boaz saberia o que fazer quando notasse sua presença. Então ela disse, seja discreta. Ela ensinou, aleluia, louvado seja Deus, ela deu conselhos bons, ela disse, seja discreta, que ele vai entender, ele vai saber o que fazer quando ele acordar. E ele entendeu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Boaz saberia o que fazer quando notasse sua presença, o que demonstra tratar-se de um costume conhecido na época. Estender a capa era sinal de compromisso, de casamento. Em Ezequiel 16:8, essa prática é mencionada como metáfora representando o compromisso de Deus com Israel. Está lá em Ezequiel, 16:8, vocês dão uma meditadinha lá e vão ver. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. O terceiro subtópico aqui fala, do respeitado, fala do respeitando o processo, Então, Ruth, ela passou por tudo que ela tinha que passar, Louvado seja Deus, mas foi uma pessoa que Deus honrou. Aleluia. Nunca devemos nos precipitarmos, nunca devemos passarmos na frente de Deus, nunca devemos tomar conselho com pessoas que não têm nada para nos dar. Aleluia, louvado seja Deus. É muito bom quando queremos tomar alguma decisão e tomamos conselho com pessoas que têm mais experiência do que a gente. É muito bom, porque eles, podem até não conhecer a Bíblia, podem até não conhecer a palavra de Deus, mas as pessoas mais velhas, elas sempre têm conselhos bons e edificantes para nos dar. Para encontrar-se com Boaz, Ruth deveria banhar-se, se perfumar e vestir sua melhor roupa. Não era de qualquer jeito. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Havia um preparo. Então, teve um processo aqui. Ruth, ela passou por tudo. Aleluia. Assim como não exclui a ternura, a santidade, não despreza a beleza, desde que com simplicidade, impureza e moderação. Porque não é porque você é crente, você é uma serva de Deus, que você não vai se arrumar, que você vai andar com seus cabelos lá em cima, não vai escovar uma boca, não vai fazer um tratamento dentário, não vai limpar a sua pele, não vai andar cheirosa, não, tem que andar arrumada, tem que andar bonita, tem que andar cheirosa, com seus cabelos cheirosos, suas unhas bonitinhas, tudo escovadinho, sua roupa passadinha, você não vai mundanizar, mas se arrumar e ficar bonita é uma coisa, e nós devemos fazer. Agora, mundanizar que não podemos, e Ruth fez isso tudo com simplicidade. Aleluia. Jesus, ele chega a dizer que nós devemos ser simples como a pomba. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e prudentes como a serpente. Aleluia, ela foi simples e ela também, ao mesmo tempo que tinha a sua simplicidade, ela era também prudente. Aleluia, louvado seja Deus. Por volta da meia-noite, Boaz acorda assustado, louvado seja Deus, aleluia, com uma mulher deitada a seus pés e pergunta, quem és tu? Orientada por Noemi, Ruth se identifica, lembra-lhe a condição de remidor e pede que
estende sobre ela a sua capa. Como Noemi dissera, Boaz realmente entendeu. Ele era de fato um parente remidor, mas havia outro mais chegado que tinha prioridade na remissão. Era preciso aguardar, aleluia, respeitando o processo. Então, ela, passou por tudo isso, respeitando todo o processo, e Deus deu vitória. Louvado seja Deus a ela. Se tu não quiser redimir, vive o Senhor, aleluia, que eu te redimirei. O caráter sendo de Boaz e o caráter santo de Boaz e Ruth novamente se manifestam. Sem qualquer contato íntimo, ela passou o restante da noite deitada aos pés dele e saiu bem cedo para não ser percebida. Mesmo estando perto, uma bênção pode ser perdida se não soubermos esperar o tempo certo e respeitar o devido processo. Então, mesmo ela deitada ali, eles não tiveram contato físico nenhum. Louvado seja Deus, aleluia. E porque ali, naquele momento, se eles tivessem algum contato físico, aquela bênção ali não se realizaria. Mas todos dois, tanto ela como ele, souberam, esperar o tempo de Deus. Ela passou por todo aquele processo, aleluia. Ele entendeu, louvado seja Deus, e tudo aconteceu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, louvado seja Deus, aleluia. O segundo tópico fala do casamento entre Ruth e Boaz. Concluindo o negócio, Ruth teve a iniciativa de sugerir a Boaz que exercesse o papel de remidor, conforme o costume da época. Mas era fundamental que ele superasse o obstáculo que havia. A preferência do parente mais próximo. Boaz agiu rapidamente, como Noemi havia dito. Sossega, minha filha. Aquele homem não descansará até conclua hoje este negócio. Noemi era muito experiente, E ela tinha conselhos assim muito bons para Ruth. Louvado seja Deus. Quando nós andamos com pessoas boas, com pessoas experientes, pessoas que querem o nosso bem e nós também fazemos o nosso papel, Deus, ele sempre nos abençoa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Todo homem deve ser preparado para tomar a iniciativa na vida, principalmente quando o assunto for casamento. A vida conjugal, a liderança masculina pressupõe atitude, amor responsável e honra a mulher como o vaso mais fraco. Hoje, muitas das vezes, as coisas não dão certo porque os homens também não têm a iniciativa. Agora, a gente está numa época agora que é a mulher quem toma a iniciativa de tudo, A mulher quem faz praticamente quase tudo, Misericórdia. E aí as coisas não dão certo, porque o homem ele sempre será o cabeça. Deus ele levantou ele como cabeça, Aí a mulher cauda, não, nós somos tirados da costela, do homem, nós vamos andar do lado dele, servindo, fazendo o nosso papel de esposa, aleluia, de mãe, de avó, de companheira, de amiga, Louvado seja o nome do Senhor Jesus, de serva de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e Deus assim, ele vai nos honrando. Mas os homens precisam ter iniciativa, saber resolver seus problemas no seu lar, não tá levando seus assuntos para casa de seus pais, porque muitas das vezes hoje o casal casa e quer que os pais resolvam tudo para eles, São homens que muitas das vezes casam, mas não querem pagar uma conta, homem que muitas das vezes casa, mas não querem honrar a tua esposa, homens que querem ter filhos, mas não querem ser pai, não querem arcar ali com a despesa dos filhos, arcar com as consequências, Então, isso vai desgastando. O casamento é feito a dois, aleluia, louvado seja Deus, e os dois têm que estar em unidade, em concordância, Um ajudando o outro, um compartilhando com o outro, Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque senão não dá certo, Mas tudo, é uma roupa para lavar, minha mãe vem lavar, uma comida para fazer, minha mãe vem fazer. É uma conta para pagar, meu pai vai pagar. Não, é vocês dois, Os pais ajudam quando é necessário, mas é você que tem que tomar
a direção do seu lar, você é o cabeça do seu lar. Aleluia. Você é a esposa do lar. Então, cada quem faz o seu papel, cumpre com a sua responsabilidade e tudo dá certo. Glórias a Jesus, louvado seja Deus. A Bíblia diz que o homem deixa pai e mãe. O homem deixa, a Bíblia não diz a mãe deixa pai e mãe. O homem, a Bíblia diz o homem deixa pai e mãe. Une a sua esposa, os dois agora serão uma só carne. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que é para o homem amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Né? Mas a gente não tem visto nesses dias atuais de hoje. São poucos que nós temos visto, né? Muito pouco. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Hoje, se o casamento deu certo, deu. Se não deu, hoje o homem quer fazer a mulher de saco de pancada e quer que a mulher suporte até o final da vida. E não é assim. Se um casal, o homem casou para fazer a sua esposa de saco de pancada, ela deve separar. Ela não tem que ficar apanhando até morrer. Não, Deus não quer isso para nós. Nem para mim, nem para você. A mesma coisa o homem. Não tem que a esposa estar batendo, espancando ele. Você não é mãe dele, você não é pai dele. Você também não é pai dela para estar batendo. Não, se não dá certo, separa. Separa e fica só até Jesus voltar. Não é que separar e casar de novo. Não, Ruth casou, mas ela era viúva. Ela era viúva, ela não tinha um divórcio, ela era viúva. Ela casou porque ela era viúva. Mas se você está apanhando, sofrendo, você tem que separar e ficar só. Ficar só. Sabe por quê? O feminicídio começa assim. Dá um tapa e amanhã tá matando. Então não espere levar o primeiro tapa. Se você levar um empurrão, se você levar um tapa, caia fora desse relacionamento. Porque senão amanhã será tarde demais. Esse é o meu conselho que eu te dou. É o conselho que eu te dou. Então, muitas das vezes a pessoa diz, ah, não, porque casamento é um só. É sim, casamento é um só. Mas o casamento tem que viver em amor, tem que viver em harmonia, em concordância, um ajudando o outro, um cuidando do outro, um amando o outro, um respeitando o outro. Na pancadaria, não. Casamento na pancadaria, Jesus não está nesse negócio. Jesus não está nesse negócio porque ninguém é dono de ninguém. E ninguém é saco de pancada de ninguém. Se vive apanhando, se vive sofrendo, aleluia. Tem casais, tem mulher que já levou até facada do esposo e continua com ele. Tem esposo que já levou até facada da esposa e continua com ela. Isso não é de Deus, isso é diabólico. Né? Se não tem Jesus, procura Jesus para as coisas darem certo. Aleluia, porque também não adianta estar numa igreja onde está fazendo tudo errado. Onde não há respeito, não. Tem que haver respeito no casamento. Ah, eu sou crente, mas dentro de casa não há respeito um com o outro. Deus não está neste negócio. Então, se anda brigando, se não tem respeito dentro de casa, então separa e fica só. Tem consequência. Casou, passou na frente de Deus, vai sofrer as consequências. Fica só. Infelizmente. Mas viver apanhando, eu não aconselho ninguém ficar. Não aconselho. Porque não é de Deus. Deus não fez. Deus não deu uma filha a um casal para ele criar com tanto amor e depois lá na frente ela casar e viver apanhando. Isso não é da vontade de Deus. Deus também não deu um filho. Aleluia, é um casal para lá na frente a nora tá batendo, espancando aquele filho, deixando angustiado, cabisbaixo, depressivo. Isso não é de Deus. Então separa e fica só. Vai viver a sua vida, você e Deus. Aleluia. Mas não aceite viver debaixo de um jugo, porque isso não vem de Deus. Casamento que tem a bênção de Deus é aquele que se ama, se respeitam, aleluia, forma uma família, cria seus filhos debaixo da bênção, da união. Aleluia, tem casais ímpios aí que eles se respeitam tanto que constrange a gente. Quando a gente vê, a gente louva a Deus pela vida deles. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, vamos cuidar da nossa família direito, como diz a santa palavra de Deus. Amém, minhas amadas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Todo homem deve se preparar para tomar iniciativa na vida, principalmente quando o assunto for casamento. Aleluia, vida conjugal. A liderança masculina pressupõe atitude, amor atitude, amor, responsável e honra a mulher como o vaso mais fraco.
Glórias a Jesus. Começou a chover. Glória a Deus. Segundo tópico aqui, segundo subtópico fala o resgate e resgate e lei do levirato. Resgate e lei do levirato. Glórias a Jesus. Glória a Deus. Boaz foi para a porta da cidade e logo viu o remidor, que ia passando. Não seria este mais um ato de providência divina? Boaz o convidou para tratar do assunto que lhe inquietava e chamou 10 homens importantes da cidade para testemunhar o ato. Vou fechar essa janela. Glória a Jesus. Que começou a chover, amadas. Então, aqui Boaz chama 10 homens, né, que conhecia da lei, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, homens responsáveis, como testemunha, e ele trata de todo o assunto. Se tem algo incomodando no seu casamento, se tem algo que não está dando certo, conversa, senta, resolve, chama testemunha, chama seu pai ou sua mãe, louvado seja Deus, o pastor da sua igreja, ou aquela pessoa mais chegada, mas resolve a situação. Não entra na pancadaria. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sejam 2 pessoas adultas e responsáveis. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Em princípio, o remidor aceitou adquirir as terras que haviam sido de Elimeleque, mas desistiu quando Boaz o informou que o resgate incluía o dever de casar com Ruth, a moabita, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade. A aplicação das 2 leis, nesse caso, o do resgatador e a do casamento por levirato, né? Certamente se deu porque apenas a inquisição das terras não faria que ficassem na família de Elimeleque. Assim, o resgate deveria ser acompanhado do casamento sob a lei do levirato. O remidor elegeu motivos econômicos para a sua descendência. Ele não aplicaria recursos em terras que não seria da sua própria família, e sim do sucessor de Elimeleque. Então, Boaz era uma pessoa responsável, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Não era um delinquente, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Né? O registro público, né? Agora vamos falar do registro público. Seguindo mais um dos costumes da época, a transferência do direito do resgate foi selada com o remidor descalçando o sapato e entregando a Boaz, porque havia esse costume. O remidor descalçava ali o sapato, né, entregava aquele ali, né, que seria o remidor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Era, né, um testemunho ali público, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus para a remissão e o casamento. Aleluia de Ruth, né? Aleluia, louvado seja Deus com Boaz. E ali, né, através desse ato, eles receberiam uma confirmação, né, uníssona. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E todo o povo que estava na porta e os anciões disseram: somos testemunha, o Senhor faça a esta mulher, aleluia, que entra a tua casa, como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel. Ruth foi escolhida na comunidade de Israel com as mais elevadas honras. Ela era moabita, ela não era do meio, né, ali do povo de Israel, mas Deus honrou aquela moabita. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, porque ela aprendeu a esperar em Deus. Então, espera em Deus, amada. Espera em Deus, amado. Não se precipite. Não pegue qualquer abacaxi velho furado por aí, não. Não pegue qualquer metade de laranja podre, não. Espere no Senhor, porque Ele vai te honrar. Ele vai te abençoar. Seja aquele homem responsável, aquele homem, louvado seja Deus, que tem princípios. Aleluia, que honra a família, que honra a sogra, que honra o sogro.
honra sua esposa, seus filhos, né? Não vá como o mundo de hoje está, que tudo pode. Não, você vai destruir o seu casamento, você vai destruir a sua família. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, vai trazer mágoas, tristeza, vergonha. Não, não faça isso. Você, mulher, se comporte. Aleluia. Louvado seja Deus no meio dessa sociedade caída. Se comporte como uma mulher honrada, uma mulher virtuosa, uma mulher cheia de Deus. Aprenda a esperar no Senhor, que quando nós esperamos, Deus também, Ele nos honra. Aleluia, e nos dá grandes vitórias. A remissão e a linhagem de Davi através de Ruth e Boaz. O nascimento de Obed. Consumado o casamento, Boaz podia tomar a Ruth por mulher. E o Senhor deu conceição, e ela teve um filho. Foi grande a celebração das mulheres de Belém, pois entendia como Deus estava agindo em favor de Noemi. Antes amargurada e acreditando estar sobre castigo divino, a viúva de Elimeleque recebeu uma renovação de vida. Muitas das vezes sofremos e achamos que é Deus que está nos punindo, e não é. São os nossos atos, as nossas escolhas, louvado seja Deus, aleluia, que trazem consequências dolorosas e irreparáveis sobre as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. E teria agora alguém que cuidaria dela em sua velhice. Era mesmo o começo de uma nova fase na vida de Noemi. Os netos enchem os avós de orgulho e alegria. Nele, os idosos projetam o prolongamento da vida. Recebem novo ânimo e encorajamento. É uma recompensa por terem tido filhos e se dedicado a eles, né? Os netos, eles alegram muita gente. Eu amo meus netos, louvado seja Deus, são bênçãos de Deus na minha vida, né? Eles só me renovam a cada dia. Boaz, um tipo de Cristo, né? Porque Boaz foi um tipo de Cristo também para remir ali, né? Ruth. Se Noemi, Ruth ou Orfa não se casassem com alguém da família de Elimeleque, a linhagem ancestral de Davi teria sido profundamente alterada. Noemi já não tinha idade para gerar filhos, Orfa voltou para os Moabitas. O Deus de Israel encontrou Ruth, cuja vida foi guiada por um caminho de renúncia, amor, pureza e muita submissão. Ela, como um tipo da igreja, encontrou-se com Boaz, aleluia, um tipo de Cristo, nosso Redentor eterno. Aleluia. Ruth é aquela igreja, né, que em meio à luta ela se preserva, em meio à luta ela não se entrega, em meio à luta ela dá testemunho, em meio à luta ela está ali, né, com a sua fé em Deus, e ela não desiste. E ela sabe que o melhor de Deus virá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Então, a conclusão da nossa aula diz: a história de Ruth é uma história de redenção. Uma moabita foi não somente remida, mas entrou para a genealogia do Redentor da humanidade, Jesus, o filho de Davi. Ao lado de Tamar e Raabe, Ruth proclama a graça de Deus que se manifesta a todos. Aleluia, judeus e gentios, que proclamamos com poder a vida e a obra de nosso Redentor divino, humano, Jesus Cristo, Salvador dos homens. 1 Timóteo 4:10, Atos 4:12. Chegamos ao final da nossa aula. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, né? A última lição, né, do livro de Ruth. Louvado seja Deus, aleluia. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a todas. Aleluia. Já escureceu um pouquinho aqui porque choveu. Para a semana vamos estudar sobre a história de Esté, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que é bênção de Deus também em nossas vidas, mas que, né, louvado seja Deus, nós possamos aprender com a história de Ruth, né? Ela negou, aleluia, ali as suas vontades, né? Renunciou aos seus deuses, à sua terra, aos seus costumes e foi servir ao Senhor, ao nosso Deus Todo-Poderoso. Que nós possamos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, sermos mulheres, né, virtuosas, corajosas, cheias de Deus, né, e pronta para enfrentarmos os desafios, aleluia, que vem, né, louvado seja Deus, para tentar nos abater.
mas que nós possamos enfrentar, aleluia, e através desses desafios, nós venhamos encontrarmos forças, né, coragem, ânimo, aleluia, em Deus, porque só Ele pode, aleluia, fazer o melhor em nossas vidas, amém? Eu peço a vocês que deixem o seu joinha, se inscreva, seu pedido de oração, seu comentário, louvado seja Deus e fica todas com Deus, a paz do Senhor Jesus a todas. E na próxima aula estaremos estudando sobre, aleluia, o livro de Esther. Amém, minhas amadas? Fiquem todas na paz do Senhor. Que Deus em Cristo Jesus continue a abençoar a todas vocês.